Você sabia que uma única frase na sua oração pode cancelar a resposta de Deus? Já parou para pensar que há palavras que Deus simplesmente não tolera ouvir em uma oração? Palavras que, embora pareçam inofensivas, carregam um veneno espiritual tão sutil que podem estar te afastando das respostas do céu sem que você perceba. E pior, muitos cristãos as repetem todos os dias, acreditando que estão sendo humildes ou espirituais. Mas, na verdade, estão erguendo um muro entre eles e Deus. Hoje você vai descobrir as 4 palavras que jamais deveriam sair da sua boca durante uma oração. Palavras que bloqueiam milagres, silenciam respostas e podem entristecer profundamente o Espírito Santo. A última é a mais perigosa de todas, a mais enganosa, a mais usada e também a que mais fere o coração de Deus. Se você já orou com sinceridade, mas sentiu o céu fechado, fique comigo até o fim. A revelação de hoje pode mudar tudo. Mas antes de continuarmos, comente abaixo: Senhor, purifica minha oração. Esse simples ato pode fazer suas orações tocarem os céus. Palavra número 1, talvez. A primeira palavra que você jamais deveria usar em uma oração é aparentemente inocente, uma palavra do cotidiano, uma palavra educada, cheia de cautela. Mas espiritualmente, ela é como um cupim invisível roendo os alicerces da fé. Essa palavra é talvez. Quando um cristão diz: Senhor, talvez o Senhor me cure, talvez me escute, talvez me ajude, está na verdade semeando dúvida onde deveria existir convicção. A Bíblia é clara em Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. E o versículo continua dizendo que quem duvida não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Forte, não é? Dizer talvez na oração é o mesmo que declarar: eu não sei se Deus pode ou se Ele quer. E isso destrói a essência da fé. Imagine uma criança pedindo algo ao pai e dizendo: Pai, talvez o Senhor me ame, talvez o Senhor me ouça. Você sentiria o coração desse pai se partir. Agora pense o que o Pai Celestial sente quando o filho duvida do seu amor e da sua fidelidade. Usar o talvez é como tentar acender uma fogueira com água. Sua oração perde fogo, perde conexão, perde autoridade espiritual. O céu não responde hesitação. Deus não se move pela incerteza, Ele se move pela fé. Pedro andou sobre as águas enquanto creu, mas o momento em que o talvez entrou no coração dele, o medo, a dúvida, a hesitação, ele afundou. Assim também é na oração. Quando o talvez entra, a promessa afunda, e o inimigo adora isso. Porque enquanto você estiver orando com palavras bonitas, mas com o coração dividido, o céu permanece em silêncio. Hebreus 11:6 declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Não difícil, impossível. Se você tem usado essa palavra nas suas orações, reconheça isso agora, arrependa-se e comece a orar com ousadia. Ore como quem sabe que Deus é Pai, é fiel, é poderoso e não talvez, mas certamente Ele te ouve. Mas a próxima palavra revela algo ainda mais perigoso: o orgulho disfarçado de espiritualidade. Palavra número 2, mereço. A segunda palavra que nunca deveria estar presente numa oração é ainda mais traiçoeira que a anterior, porque ela veste uma capa de justiça, mas esconde uma raiz de orgulho. Essa palavra é mereço. Talvez você já tenha dito algo assim: Senhor, me abençoa, porque eu tenho sido fiel. Eu mereço essa resposta. Parece justo, não é? Mas aos olhos de Deus, é um ataque direto à cruz.
Dizer mereço em oração é tentar negociar com Deus baseado nas suas boas obras e não na graça que flui do sacrifício de Jesus. É como se você estivesse dizendo: eu não preciso da tua misericórdia, o que eu fiz já basta. Isso não é oração, é soberba espiritual. A palavra é clara em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você consegue sentir o peso disso? Quando você ora dizendo que merece, está apagando o sangue do Cordeiro. Está dizendo que o seu currículo espiritual é mais importante que o arrependimento, que a sua frequência na igreja pesa mais do que a entrega do seu coração. Mas Deus resiste aos soberbos, e o mereço carrega exatamente isso. Uma espiritualidade inflada, que impede o quebrantamento. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu dizia: sou justo, jejuo, dou o dízimo. Já o publicano apenas se curvava e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E foi esse último, o que não se achava digno de nada, que saiu justificado. Senhor, eu mereço um milagre. Não, essa oração fecha o céu, mas quando você ora dizendo: Senhor, eu não mereço nada, mas confio na tua graça, aí sim, o céu se move. Porque Deus responde à humildade, não ao mérito. O trono dele não é movido por exigência, mas por fé e rendição. Se essa palavra já saiu da sua boca, hoje é o dia de mudar. Entenda, você não precisa merecer para ser ouvido. Você só precisa crer e se render. Mas a próxima palavra é uma afronta direta ao poder de Deus, e muitos dizem sem nem perceber. Palavra número 3. Impossível. A terceira palavra que você precisa arrancar das suas orações é como uma lâmina invisível que corta o fluir da fé. Impossível. Quando alguém diz: Senhor, eu sei que isso é impossível, mas... Parece humildade, mas no mundo espiritual é uma declaração de derrota. É como colocar limites no Deus que não tem limites. Essa palavra revela um coração que já desistiu antes mesmo de orar. É como se disséssemos: Deus, eu sei que o Senhor pode tudo, mas isso aqui nem o Senhor consegue. Você consegue imaginar o peso disso? Em Marcos 10, 27, Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando você diz impossível diante de Deus, está insultando o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar no céu, que fez uma virgem conceber e que ressuscitou um homem depois de 4 dias morto. Esse é o Deus que você serve, um Deus que transforma o fim do homem no início dos seus milagres. Usar a palavra impossível na oração é como algemar o céu com palavras. É declarar que o seu problema é maior que o poder de Deus. Mas a verdade é que o impossível é o ambiente preferido de Deus. Ele age exatamente onde ninguém mais pode agir, porque é ali que toda a glória vai para ele. Ele não compartilha seus feitos com a lógica humana. Lembre-se de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não precisa entender, ela apenas crê. Quando você ora dizendo é impossível, o inimigo celebra, porque a fé se desfaz, e sem fé não há resposta. Só silêncio, só desânimo, só vazio. Hoje, se você tem dito impossível em suas orações, arrependa-se. Troque essa palavra por eu creio. Troque o medo pela confiança. Deus ainda faz o que ninguém mais pode fazer. Não limite o ilimitado. Não diga que ele não pode, porque ele já provou na cruz que pode tudo. Mas agora, prepare o seu coração, porque a última palavra, a pior de todas, parece espiritual, parece humilde, mas
se usada fora de lugar, é a maior sabotadora da vida de oração. Palavra número 4. Se for a tua vontade. Essa é, sem dúvida, a palavra mais perigosa de todas, a mais comum, a mais repetida e também a mais mal compreendida. A quarta palavra que jamais deve ser usada levianamente numa oração é se for a tua vontade. Espere, mas essa não é uma expressão bíblica? Não foi isso que Jesus orou no Getsêmani? Sim, mas preste atenção, o problema não está na frase em si, mas na intenção com que ela é usada. Jesus disse: Pai, se for a tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas ele já sabia qual era a vontade do Pai. O que Jesus estava fazendo era se rendendo, não hesitando. O Getsêmani foi um lugar de submissão, não de dúvida. Hoje, milhares de cristãos usam essa frase como muleta espiritual. Dizem: Senhor, cura, se for a tua vontade. Senhor, abre aquela porta, se for a tua vontade. Mas por trás disso, muitas vezes, não há rendição. Há medo de se decepcionar, há falta de fé. Há preguiça espiritual de buscar na palavra o que Deus já revelou como vontade. E aqui está o ponto mais profundo. Deus não responde orações genéricas. Ele responde fé alinhada com sua palavra. Quando você ora dizendo, se for a tua vontade, sem saber qual é a vontade de Deus, você está apenas esperando que algo aconteça, ou não, sem se comprometer com a fé. É como lançar uma moeda para o céu e dizer, se cair cara, amém. Se cair coroa, também. Isso não é fé. Isso é resignação espiritual. Em 1 João 5:14 e 15 está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, a vontade de Deus pode e deve ser conhecida. Está revelada em sua palavra. É vontade de Deus salvar, curar, restaurar, libertar, transformar. Ele é bom, Ele é Pai. Ele se agrada em abençoar seus filhos. Então, por que muitos usam essa frase como se fosse um selo espiritual obrigatório? Porque aprenderam a orar com medo de não receber. E preferem colocar essa cláusula de segurança do que orar com ousadia. Só que essa atitude sabota a oração antes mesmo de ela chegar ao trono de Deus. É como se você estivesse dizendo, Senhor, eu não tenho certeza se o Senhor quer, então, tanto faz. Imagine um filho pedindo algo ao pai com esse tom. Pai, eu queria muito aquilo, mas se não quiser me dar, tudo bem. Acho que nem mereço. Isso não é fé, isso é passividade. E Deus não honra passividade, Ele honra confiança. A oração eficaz é aquela que se baseia na verdade revelada. Quando oramos segundo a vontade de Deus, estamos em alinhamento, não em incerteza. Mas muitos usam essa frase como desculpa para não orar até o fim, como quem diz, se Deus quiser, Ele faz. Se não fizer, paciência. Não, a fé não é passiva. A fé é insistente. É a fé da mulher cananeia que foi ignorada, desprezada, chamada de cão, e mesmo assim respondeu, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Ela não disse, se for a tua vontade. Ela lutou com fé até ver o milagre, porque fé não é aceitar qualquer coisa. Fé é lutar com convicção pelo que Deus já prometeu. É por isso que essa expressão, quando usada sem discernimento, se torna a mais destrutiva de todas, porque parece espiritual, mas esconde uma desistência. Parece entrega, mas é covardia disfarçada de humildade. Claro que há momentos em que essa frase é verdadeira e poderosa, quando usada com reverência, após discernimento e rendição real. Mas quando usada como atalho para não crer,
ela enfraquece a oração. Se essa expressão tem saído da sua boca por medo, por dúvida ou por insegurança, hoje é dia de corrigir. Ore como um filho que sabe o que o pai prometeu. Não ore como quem tenta a sorte no céu. Você não precisa terminar toda a oração com "se for a tua vontade" como um ritual. Se a palavra já revelou a vontade de Deus, ore com autoridade. Declare cura, libertação, provisão, salvação, com fé, não para exigir de Deus, mas para crer como quem tem um pai que ama responder. A partir de hoje, remova essa frase das suas orações sempre que ela for usada por medo. Use-a apenas quando estiver realmente rendido e nunca como substituto da fé. Para concluir, reflita. Cada palavra que sai da sua boca em oração é como uma semente lançada no altar. Algumas geram vida, outras secam a terra. Hoje você descobriu 4 palavras que muitos cristãos dizem sem perceber e que silenciam respostas, bloqueiam milagres e entristecem o coração de Deus. Talvez, mereço, impossível e se for a tua vontade, quando usada fora de contexto, são venenos sutis que contaminam a fé. Mas agora que a luz chegou, você tem uma escolha: continuar orando como antes, ou purificar sua oração com fé, humildade, ousadia e verdade. Feche os olhos por um instante e imagine Deus inclinando os ouvidos para você agora. O que ele ouviria? Dúvida ou confiança? Rendição ou medo? E se esse vídeo falou com você, comente agora: Senhor, purifica minha oração. Deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente orar com mais discernimento. Porque orar é mais do que falar com Deus. É alinhar o coração com o céu. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.